forma, a doutora Ilma é coloproctologista, ela é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte. Ela é membro do comitê da coloproctologia da Unimed BH, é idealizadora do site de agendamento de consultas online Hemorroida Urgente e também autora do blog da doutora Ilma. E a doutora Ilma tem aí mais de 4.000 cirurgias de hemorroida, mais de 1.000 cirurgias de intestino nesses 37 anos de experiência, não é isso, doutora Ilma? É isso, passa rápido, né? A gente quase não vê quando chegou já 37. Nossa, oh meu Deus, é muito tempo. Então, doutora Ilma, o tema de hoje é um tema interessante, né? Que muita gente às vezes nem acha que isso tem a ver com a coloproctologia, né? Que é É, a esquistossomose, famosa é, vulgoxistose, né? a cistose, é. E antes, Cris, eu queria falar algumas coisas aqui. Primeiro, a primeira live do ano, né, gente? Vamos começando. Eu acho que, de Isso, certa maneira, passamos por um ano super difícil com essa história do Covid que ainda não acabou, né? Mas estamos aqui, sobrevivemos, vamos continuar tomando os cuidados, não vamos facilitar, né? Eu isso. vacinei, e mesmo vacinada, eu estou super cuidadosa. A gente tem que pensar na comunidade, não é só na gente, né? E segundo, eu aqui quero prestar uma homenagem à minha querida Cleusa, que nas Oh, lives, em todas as minhas lives, a Cleusa era sempre a primeira a entrar, né? A é última verdade. a sair. E Cleusa faleceu mês passado, e eu fui lá no hospital e dei o último abraço nela, né? Então, eu queria prestar aqui a minha homenagem a Cleusa. E Cleusa, onde você estiver, nós estamos aqui, hein? Junto com você. Isso mesmo, dona Cleusa. A gente sempre, né, eu a conheci aqui pela internet e ela é sempre muito educada, sempre Muito, participativa, uma gracinha, muito. né, dona O Ilma? encanto de pessoa. Quando eu vi que ela estava ruim no hospital, eu fui correndo lá e lá perto dela eu dei meu último abraço. E fica aqui essa homenagem. Aí a filha dela aqui, Patrícia, está aí, É, né, Patrícia? isso. Fica essa homenagem àquela pessoa encantadora, fofa, a blusinha de crochê que ela fez para mim. Eu usei Oh, no dia que ela faleceu, eu fui trabalhar com a blusa de crochê que ela foi. fez para mim. Pois é, fica aqui o nosso abraço carinhoso também, viu, Patrícia? Para você e para toda a sua família, né? Então, Então, doutora Ilma, a gente vai começar então com esse assunto, que é um assunto assim da hora aqui na nossa região, né? Porque a gente está numa região é, endêmica, não é isso, doutora Ilma? Fala um é. pouco disso. Então, a retite estosomótica, a gente ouve assim falar e acha, ai, o que é isso, né? Onde que a gente pode pegar isso? Mas isso é aqui em volta de Belo Horizonte. A gente vive na região endêmica. A região endêmica chama uma região onde a doença existe. E a doença existe e sempre existiu e continua existindo. Anos e anos aquela doença prevalece naquela região. E se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que exatamente onde a gente está. E ela é uma doença que se transmite nas lagoas de água doce. Água Então, corrente, não. não, água corrente não. E então é a nossa região, a nossa região. E tem uma diferença, esse verme, que é o xistossoma, a diferença básica é que ele entra pela pele. Uhum. Então, o que acontece? A gente vai na lagoa, tranquila, igual tem muitos pacientes que falam comigo assim: ah, mas eu nem entro na água, eu fico só na beirinha. Pois é na É beirinha o que o bicho pior. entra. É na Oh, beirinha que o meu bicho Deus. entra. E medicina é feita de histórias, né, gente? Então a gente tem várias histórias para contar. Histórias alegres, histórias tristes e algumas tensas. Então, a retite tosomótica, eu estou querendo contar aqui por causa dessa história que eu vou contar para vocês agora. Uhum. Um dia no consultório, me abre a porta do consultório e entra uma moça novinha na cadeira de rodas com a mãe e as duas irmãs, né? E todas na mesma cidade, que eu não vou falar o nome, mas é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, que é muito contaminada de estosomose. E a menina vem na cadeira de rodas, é, ela começou a ficar com os pés dormentes, a perna dormente, até que chegou um ponto ela não conseguia andar mais. Fez uma série de exames, todos os exames até então tinham dado negativos para a xistosomose. Ela fez o exame de fezes, não mostrou xistosomose.
ela fez ela fez a intradermorreação, não mostrou histosomose. Então a mãe já desesperada, todo mundo desesperado, quem falou, vamos fazer biópsia retal, porque os ovos do bicho ficam dentro da parede do intestino. Então ela foi ao consultório e eu fiz a biópsia e a biópsia confirmou os ovos do Schistosoma mansoni. Então ela tendo o diagnóstico, ela foi tratada. E dali a uns 3 meses, mais ou menos, abre de novo lá um dia a porta do consultório e entra ela andando para me dar um abraço, né? Vim aqui só te dar um abraço. Ela veio e me deu um abraço. Então, é uma doença grave, pode atingir até os nervos da coluna, a schistosomose. Doutora Ilma, e esse diagnóstico, ele é muito difícil, assim? Ele é muito Porque se a difícil. pessoa parou de andar, certamente ela ficou muito tempo doente, né? Então, com esse parasita. Como é uma região endêmica, as crianças crescem ali naquela água. As crianças crescem na beirada do rio. Então, quase todo mundo ali está contaminado nessa cidade, né? Uhum. Então, o tratamento na fase mais intensa, como já tinha e tudo, é um tratamento mais difícil, né? Mas ela conseguiu superar e veio ao consultório, né, para me ver, para me dar um abraço. Então, isso eu fiquei, gente, será que todo mundo sabe que existe isso aqui na nossa região? Será que todo mundo tem consciência que você ficar na beirinha de uma lagoa pode pegar uma doença grave? Por isso que me deu a ideia de falar isso. Porque a xistose, ela entra pela pele, mas como que vem, de onde que vem toda essa história? Primeiro, vem das fezes de gente que tem aquela noção, não tem uma noção muito básica de higiene, né? E usa, assim, defecar na beirada do rio, lagoa. Então, ali ele elimina os ovos do xistossoma. Os ovos do xistossoma eliminados na água doce, eles viram miracídio, entram num caramujo. Olha só que coisa, hein? Doido isso. Olha que coisa. Entra num caramujo. Dentro do caramujo, o caramujo libera um outro tipo de larva, que chama cercária. E essa cercária entra na pele. Ela se rompe do ovinho por volta de meio-dia e meio, quando o tempo esquenta. Ela rompe do ovo e entra na pele da pessoa. Aí, entrando pela pele, vai direto para o fígado, onde crescem. E os vermes ficam vermes adultos dentro do fígado. E aí causa uma série de doenças gravíssimas. Então, esse é o ciclo da schistosomose. E que a gente vive nessa área onde tem esse ciclo muito frequente. Por isso que eu pensei em dar essa ideia aqui da gente falar sobre isso, né? Pois é, doutora Ilma, mas aqui, então, quando a senhora falou que o ovo, então, ele eclode, né, por volta do meio-dia, então, significa que por volta desse horário é mais fácil ser contaminado? Ou qualquer horário? É mais fácil ser contaminado. Mais fácil. Uhum. E aí, Entendi. o que acontece? Quando ele entra pela pele, dá uma pequena coceira na pele. Então, tem algumas lagoas no Nordeste que são chamadas lagoas da coceira. Ai, Jesus. Tanto xistosoma que tem. Então, você sente aquela Entrou, saiu coçando. você sente aquela coceirinha na perna e tal, achou que é algum mosquitinho que te mordeu. Não é não, viu? Muito cuidado nessa beirada de lagoa aí. E por quê? O ovo vai para a parede do intestino. Então, a gente fazendo... Aí que eu vou explicar o que tem o intestino a ver com isso, né? Que a pessoa fala, o que é xistosomose a ver com o intestino, né? Então, quando a pessoa já fez todos os exames, está em dúvida ainda e não chegou a uma conclusão, o exame com o proctologista define o diagnóstico. Ou seja, a gente faz o exame, passa o aparelho pelo ânus e olha na parte, o aspecto do intestino, só de olhar a gente já sabe. Ele fica cheio de bolinha amarelinha, cheio de bolinha amarelinha. A gente biopsia aquelas bolinhas e aquelas bolinhas são os ovos do schistosomose. Schistosoma mansoni. Pois é, além desse diagnóstico via esse exame da coloproctologista, existe algum outro exame, que as fezes ou de sangue, que vai detectar isso? Existe o exame de sangue e existe a intradermorreação. Existem os dois. O exame de fezes, o exame de sangue é de outro tipo, que não é esse tipo que nós temos aqui, não. Aqui o nosso é pelo exame de fezes e pela intradermorreação.
Entendi. E pode ser que às vezes um dê negativo, igual aconteceu com esse caso dessa moça, e aí você tem que ir cercando pelos outros exames, não é isso? Pode sim, pode sim. Uhum. Então as pessoas que vivem em região endêmicas devem, de repente, procurar a coloproctologista, porque é assintomático, né? Ou não? Depende. Tem outro No sintoma? início, a pessoa pode ter febre, pode ter diarreia, pode ter mal-estar. Mas febre, diarreia, mal-estar é muito vago, né? Pode ser Tá. vários vermes e várias coisas. Então, por isso que é bom a pessoa saber que vivendo nessa... Nossa, é incrível como que é frequente aqui mesmo na nossa região. Vamos supor que pelo menos uns 2 pacientes eu faço biópsia por mês. 2 pacientes, pelo menos, eu acho muito, né? Eu acho muito também. E é É, engraçado, porque é uma doença que pelo menos eu, quando criança, eu ouvia falar muito, né? Quando adolescente, depois a gente fica um tempo sumido. Eu acho que não se fala muito dessa doença na mídia é, tradicional, ou até mesmo nas redes sociais, né? A gente não ouve falar muito, doutora. é como se não existisse, né? E sim, é uma coisa importantíssima. Muitos pacientes têm casos graves, porque quando o verme adulto vai para o fígado, ele obstrui as veias, sabe? As veias se dilatam, formam varizes. Há muito tempo até que eu não escuto falar isso, mas antigamente tinham casos dramáticos disso, chamava hipertensão porta. As veias ficam grossas, como se fossem varizes, e as pessoas no interior, em Valadares, tinha muito. E eu conheci um cirurgião em Valadares que ele trabalhava muito com pacientes assim, fazia uma cirurgia para diminuir a pressão na veia porta. Mas os pacientes, quando eles tinham hemorragia tão violenta que eles vomitavam sangue, morria. Era uma Que coisa isso? impressionante. Eu acho que já Pois é. melhorou a situação em vista do que era, né? Mas acredito que em Uhum. muitas regiões ainda rurais ou regiões mais carentes de saneamento básico, pode acontecer também ainda essas coisas mais graves, né? Entendi. E aqui, esse parasita, ele pode se alojar em outros órgãos, sei lá, no cérebro, em algum outro lugar, assim, que pode dar Pulmão, problemas maiores? pulmão e fígado. Pulmão e fígado. E nas veias do intestino. Então, ele coloca os ovos no fígado e os ovos vão para as veias do intestino. Por isso que a gente consegue fazer biópsia. Entendi. Ô, doutora Ilma, no caso dessa paciente que a senhora contou, né, que perdeu o movimento aí das pernas, eu também já ouvi um caso desse, de um senhor que ficou muitos anos em cadeira de roda, custou a descobrir, ter o diagnóstico, quando teve que fazer fisioterapia para voltar a andar, e, enfim, conseguiu voltar a caminhar. Aonde que, nesse caso, onde que esse parasita é alojado? É na coluna? Na coluna, nos nervos da coluna. Ele causa uma inflamação nos nervos da coluna. Gente, é muito sério, então, né? Por isso, realmente, É, a gente precisa falar mais desse é. assunto, E não né? é um, E, e não é um diagnóstico fácil, não é um diagnóstico pois é. fácil. Porque muita gente nem pensa nisso. A pessoa pensa o quê? Ah, deve ser alguma demência, deve ser um problema neurológico, confunde muito com problema neurológico, confunde muito com outras diarreias. Às vezes já tratou achando que é giardia, já tratou achando que é ameba. E também tem o Hum, seguinte, o remédio que trata a citosomose ela entra na notificação do governo. Então tem que ser, essa doença tem que ser notificada. E o hum. remédio a pessoa não compra em qualquer farmácia, só consegue no Ministério, no Centro de Saúde de Belo Horizonte. Então tem que comprovar, levando a biópsia positiva para a xistosomose e levando a receita. Com isso, ela consegue a medicação só em posto de saúde. Mas por quê? Não Porque é uma achei doença de sensacional. notificação. Ela é igual o Covid, é igual outras doenças, são notificadas. É igual esse HIV positivo, sabe? Entendi. Uhum. O Entendi. governo tem E aqui? noção se a coisa está aumentando, é notificação de governo mesmo, para ter uma noção se é uma epidemia, se é o que é. Entendi. E até porque também, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, ela é uma doença que, de alguma forma, tem a ver com a questão mesmo do saneamento básico, né? E dos maus hábitos de higiene da população. É. É E porque, tem. olha só, eu até vou fazer um comentário aqui, porque assim, pela ignorância nossa, né?
dos leigos, a gente sempre ouve falar que a xistose ela é causada pelo caramujo. Então, não é exatamente o caramujo, né? São as nossas fezes que estão contaminadas com um determinado parasita. Isso, com os Não é ovos de isso? um parasita, né? Então, Pois é. aqueles ovos contaminam ali a água doce, o caramujo pega... Olha que... Parece estranho, né? Como é que pode, né? Não é? O caramujo passa ali e pega aquele negócio, né? Que Olha só. louco isso. Muito doido, Ele gente. transforma dentro do caramujo em cercária, porque ele vai crescendo, o bichinho sofre uma transformação, o parasita, né? Então ele transforma em cercária, e de cercária ele perde a cauda e entra na pele. Então tem todo um processo, toda uma evolução, né? E é um tipo específico de caramujo. Não é qualquer caramujo. É um caramujo mais escuro, não é Tem isso? até o nome. Ele chama Biophallaria glabrata. É um tipo de caramujo, esse tipo de cistosomose. É um caramujo mais escuro, não é, doutora Ilma? Eu lembro na época que eu estudei, se não me engano. Não sei que cor que é esse caramujo, agora você me pegou. Não, eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que era, na época que eu estudei, que falava-se que era um caramujo mais escuro, na época, mas há tantos anos atrás, mas não tenho certeza, gente. Então, não levem em consideração essa informação. E o senador nessa água? Doutora Ilma, quando eu estudei, mas eu sou de Sete Lagoas, então são simplesmente 7 lagoas. A gente cresceu aqui, né? Você que cresceu Isso, né? Tem contato mesmo. Exatamente. E aqui, cachoeira não, né? Só porque cachoeira é água corrente, então não. Não, cachoeira não. Tá. Água doce parada. Então é lagoa, nem rio. E o tratamento, doutora Ilma, como que ele é feito? O tratamento é um remédio que chama Praziquantel, faz 5, 6 comprimidos, dose única, né? Trata e espera dali uns 2 meses, às vezes repete a biópsia retal para ver se os ovos acabaram, porque quando a doença é eliminada, a gente encontra ovos mortos, cascas de ovos na biópsia. Não acha ovo que a gente chama viável. Não acha ovo viável mais. Então, a gente... Dali uns 2 meses, 1 mês e meio do tratamento, repete a biópsia para ver se está tudo bem. Entendi. E aqui, fez o tratamento, passou, essa doença pode voltar? A pessoa pode ter uma nova contaminação? Pode reinfestar, né? Ela pode reinfestar, pois vive na zona endêmica, vai frequentar os mesmos lugares e tudo, então tem que ter cuidado com a reinfestação, né? Isso, é uma pergunta que vai parecer idiota, mas que eu acho que é importante. Essa doença, então, ela não é transmitida do homem para o homem, né? Então, não tem, eu da minha família peguei, não significa que a minha mãe pegou e tal. Não, nada disso, não. Que pega na beirada de água mesmo, água parada, lagoa, água doce. Tá, mas é recomendado, assim, por exemplo, se uma pessoa pegou, que é da mesma família e tem os mesmos hábitos, ela, então, né, de frequentar os mesmos lugares, vale a pena fazer um exame também? Porque eu já li que é assintomático, né? Vale. Agora, doença, é o que eu falo, doença tem umas coisas que nem médico entende. Porque, por exemplo, essa menina, ela frequenta a lagoa igual as 2 irmãs dela. E as 2 irmãs não tiveram nada. As 2 irmãs não tinham nem a xistose. E ela ficou muito tempo sem caminhar? Ela ficou uns 2 meses, mais ou menos, tentando diagnóstico, rodando para cá, para lá. Foi muito difícil, tadinha. Nossa, precisa de ver. Foi muito complicado. Gente, que coisa interessante. Assim, interessante e triste, né? Mas por isso que é importante mesmo a gente falar sobre o assunto, né? Porque apesar de ser uma coisa que está em volta da gente, que está em volta, que é da nossa região, parece que todo mundo esquece um pouco dessa história, sabe? Esquece. Então, esses pacientes rodam sem ter o diagnóstico durante muito tempo. É impressionante, vários pacientes, eu que fiz a biópsia, eu que sou proctologista, não sou infectologista, não tenho nada não estudei infectologia, e acaba que eu que faço o diagnóstico. E outros proctologistas fazem também, né? É claro. Doutora Ilma, mas assim, no dia a dia, a senhora percebe que as pessoas que são diagnosticadas com a xistose são pessoas mais de baixa renda? Não necessariamente. Não necessariamente. Não.
Ou seja, é quem frequenta, na verdade, as lagoas contaminadas, né? É. E hoje tem Qualquer um lagoa de para nós. todo lado. A lagoa é uma diversão, né? É uma diversão, Uhum, né? Você vê que com até o certeza. horário do parasita e da cercária penetrar é um horário, né? É, Fácil, né? Porque é a tá. hora que todo mundo está na beirada da lagoa mesmo. É É, meio-dia, 2 horas, né? Não é? no auge do calor, né? O que mais, doutora Ilma, dessa doença assim, que pode ser interessante da gente abordar? A gente falou, então, de sintoma, que praticamente não existe, são, né, a doutora disse, É. talvez uma febre, uma diarreia, e Isso na fase tratamento, inicial, né? Na na fase fase inicial. inicial. Porque é a Uhum. famosa barriga d'água, não sei se vocês já ouviram falar. A barriga d'água é o seguinte: os vermes adultos no fígado, eles prejudicam demais a circulação do fígado, a circulação do organismo, então eles causam como se fosse uma cirrose. Igual a cirrose de bebida, eles Sim. destroem o fígado e faz a cirrose hepática, a cirrose Tá. cistosomótica. Então dá aquela barriga d'água e insuficiência hepática e por aí vai, né? Então, Nossa. no início é que dá essa febre, essa diarreia, essa coisa assim, é no início, mal-estar, né? E Uhum. depois vai evoluindo. Se não fizer o diagnóstico, a coisa vai evoluindo. Entendi. Vai evoluindo e vai atacando os órgãos, e aí a pessoa pode até morrer, Vai. né? Tem vários pacientes que já faleceram mesmo, inclusive, de histosomose. Agora, eu não sei como é que está agora em termos Epidemiológico. epidemiológicos. Mas antigamente eu via muito lá em Valadares casos assim de pessoas que tiveram morte dramática mesmo por causa da xistose. Aí você imagina, então ela ainda fica sofrendo muitos anos, porque não é rápido, né, o desenvolvimento disso, né? Não é não. Não é não. Cirrose até que destrói o fígado e destrói completamente o fígado. Gente, que coisa. Nossa, é muito impressionante. Teria mais alguma coisa aí pra gente falar dessa doença? Não, o básico é isso que eu queria chamar a atenção, é porque nós vivemos numa área endêmica e a gente tem que saber disso. A gente tem que saber. A gente vive numa área endêmica de uma doença, que é uma doença que se você não lembrar dela, você tem que lembrar, né? É, Se você não lembrar dessa doença, é, você pode até estar com a doença e nem estar sabendo, e aquilo vai evoluindo, né? é Eu acho assim, a verdade. gente deve lembrar disso. Essa minha ideia de fazer essa live foi para isso. Nós Uhum. vivemos numa área endêmica de histosomose. E o que é a área endêmica? Ao contrário da pandêmica, que é no mundo todo, Aham. a endêmica é de uma determinada região em que a doença está sempre presente, anos e anos presente naquele mesmo lugar, naquela mesma localização. E vai Uhum. daqui até o Nordeste, numa faixa que vocês olham no mapa, hein, gente? Eu não pude colocar o mapa aqui, não tem jeito, mas é bom depois vocês olharem no mapa para ver a região, que é uma faixa que vai daqui até lá em cima no Nordeste. Uhum. Doutora, eu acho que a gente pode até colocar aí na página da Hemorroida Urgente esse mapa. Depois eu acho É interessante. isso mesmo, é isso mesmo. E É? eu estava lendo também outro dia que por causa dessas migrações de nordestino para São Paulo, morando em condições extremas, sem saneamento básico, morando em favela, sem banheiro, sem nada, aquela coisa, trouxeram a xistosomose para São Paulo. Ah, meu Deus. É. Mas aí trouxeram, mas nessas condições, quando eles vão né, É, numa lagoa, etc e tal, é. e Uhum. entendi. Nossa, que coisa. Realmente é muito curioso, viu, essa doença. Muito curiosa, né, na verdade. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer algum questionamento aí, se não, a doutora Ilma pode responder também pelo direct, se tiverem, né, curiosidade e para saber algo mais sobre essa doença, né, doutora Ilma? É. Tô olhando aqui, ver se a gente, por acaso, se eu acharia o mapa, se eu conseguiria colocar aqui, mas eu não consigo, não. E Não tem assim consigo. também, olha, se você se expôs hoje na lagoa, eu fui na lagoa, vou fazer exame amanhã. Não, não dá. Você tem que esperar 6 a 8 semanas para dar positivo o diagnóstico da Ah, exposição.
Ele demora, né, um pouco, então. 6 a 8 semanas da exposição. Tá fazendo a conta, Cris? Você tá Eu tô fazendo a aqui, gente, conta eu fui aí? em alguma lagoa. Na cachoeira eu fui, mas lagoa não fui, não. Você tá É, fazendo a ué. conta? Deixa eu ver. Não, mas você sabe que eu tava mesmo? Eu falei assim, gente, peraí, onde que eu fui? Ó, tá Porque vendo? Pois é, realmente, ué. Pois é, qualquer não, coisa e é uma vai. coisa. Vai, não vai. E assim, eu confesso, eu realmente gosto. Então, assim, é preocupante, é bom a gente ficar alerta, né? E a gente sempre falar desses assuntos com as É, pessoas, porque quem gosta desse tipo de passeio, né, Toreio? é. Isso é E aí, importante, né? então, era esse o assunto, gente. E, né, Cris? E a gente está Isso. voltando com as lives que a gente vai fazer de 15 em 15 dias, às terças-feiras. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que tem interesse nessa área de proctologia, né? Pode falar que a gente faz, explica. Eu tenho essa ideia de fazer da proctologia quebrar um pouco os tabus e essas coisas todas, esse mal entendido em torno da especialidade, trazer isso para perto da gente, assim, uma coisa normal, uma coisa, digamos, natural, né? Exatamente. E sobre esse assunto específico da xistose, né, essa live vai ficar gravada, então, às vezes vocês estão ouvindo aí, querem comentar com alguém, né, que ouviu falar da doença ou precisa alertar, só falar que está gravada aqui na página da doutora Ilma, aqui da Hemorroida Urgente, vai ficar gravada, né, e no da Infinita Comunicação. E além dessas informações aqui da live, é bacana porque a doutora Ilma está sempre trazendo conteúdo bom pra gente, bom e com tudo que ela pega na prática clínica de todos esses anos dela de atuação, né? Que são mais de 37 anos, aliás, são 37 anos. E ela tem o blog da doutora Ilma, então onde lá tem muita informação sobre né, doenças do ânus, do intestino, e aí vocês podem procurar essas informações lá também. São informações confiáveis, né? É isso, é. Então é isso, né, Cris? Acho que a gente falou tudo, Isso. né? Falamos todos sim. Né? Eu acho que abordamos bem, de uma forma bem bacana. Aí, ó, a Patrícia, dizendo que está extremamente importante, doutora Ilma Ah, perfeito, como sempre. Ah, Patrícia, que saudade, hein, Patrícia? Nossa, que coisa, né? Ai, ai, é isso, é a vida, né? É. Então é Então, isso, doutora gente, Ilma, ó, de 15 em 15 dias a gente vai apresentar um assunto e é uma coisa rápida, assim, a gente fala o que tem que falar e pronto, a gente não enche e pronto. linguiça. Isso mesmo. Doutora Ilma, então eu vou agradecer mais uma vez a senhora, viu? Muito obrigada aí pela oportunidade da gente bater esse papo super informativo e agradecer todo mundo que está aqui, você, Patrícia, em especial, né, que está sempre conosco, né? Obrigada, viu, gente? Tchau, Boa gente, noite. obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ó, Tchau. ela falou que vai levar o presente para a senhora. Oba, tô esperando, pode levar. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite.